Caraca, meu irmão. Essa eu nem esperava, mano. Já subimos a régua já no segundo dia. Já subimos a régua aí com uma puta intro aí da Evervel aí. Parabéns aí pra produção que tá com a gente. Cara, sensacional essa intro. Pra quem ainda não sabe, isso daí é um trecho de um vídeo que a gente fez, né, da nossa viagem lá para a Evervel, para as instalações da Evervel, junto com um grupo de parceiros e embaixadores para auditar o projeto, para ver o projeto, para ver as instalações novas que foram desenvolvidos lá em torno de 2025, durante o ano. E, cara, ficou muito, muito legal esse vídeo. Então, vale a pena aí vocês conferirem. Depois a gente vai injetar o link para vocês aqui, tá? Mas vamos começar devagarinho, né? Então, estamos aqui, então, no segundo dia das nossas aulas aqui, do nosso Bootcamp, da Ever Creator Challenge, né? Esse projeto educacional que a gente criou aqui, junto com a Evervel, para apresentar para vocês o projeto de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito responsável, muito mais do que simplesmente os outros projetos vêm fazendo por aí. A nossa ideia aqui, de fato, com esse projeto, é apresentar a Evervel para vocês, certo? Só que não só falar do token, não só falar realmente do que o projeto faz, mas explicar para vocês tudo aquilo que envolve o projeto, na parte de mineração, smart contract, tokenomics, tá? Então a gente vai fazer esse overview todo, e hoje é a segunda aula. Ontem, se você não viu, tem lá a live da Evervel com relação à mineração, tá? E hoje a gente vai ter aqui dois convidados super especiais para falar com vocês sobre tokenomics, certo? E também para falar sobre smart contracts, contratos inteligentes, tá bom? Só para tirar algumas dúvidas aqui, vou pedir para a produção, ó, vou compartilhar minha tela aqui. Eu não quero que vocês fiquem com dúvidas em absolutamente nada que envolva esse projeto. Então eu fiz uma apresentaçãozinha bem rápida, bem simples aqui para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês queiram também, joguem aqui nos comentários, que a gente vai estar acompanhando e respondendo vocês aqui ao vivo, tá? Então a Ever Creator Challenge é um projeto que a gente fez, é um projeto educacional de fato que a gente fez para apresentar para vocês o projeto de uma maneira que nunca foi feito antes. Aqui ninguém realmente está vendendo absolutamente nada para vocês, não está querendo empurrar nenhum projeto lixo para vocês. É um projeto de qualidade, onde a gente fez um evento educacional para vocês entenderem o que o projeto faz. Esse que é a parte mais importante, tá? Então, a Ever Creator Challenge, a gente vai fazer esse sistema nessa primeira semana, um bootcamp com os principais temas que vocês depois vão ter que desenvolver, com as trilhas que tem desenvolvimento. E aí, ao longo do tempo, vocês vão aprendendo cada vez mais sobre o projeto e vão permitir que vocês façam melhor e melhor conteúdos, tá? Então, a ideia, de fato, é uma série ao vivo. A gente tem 4 sessões intensivas, a gente segunda, terça, quarta e quinta dessa semana, tá bom? E depois vocês vão ter um tempo para vocês fazerem as produções de conteúdo para participar dos prêmios da Evervel, tá? Então, a ideia daqui da gente é: no dia 16 de março já começou, as inscrições estão abertas para vocês se inscreverem no link, que a produção vai jogar aqui no chat também para vocês. Do dia 23 ao dia 26 dessa semana, as aulas. A gente depois, no dia 6 de abril, a gente tem um prazo final de submissão para vocês enviarem os trabalhos que vocês fizeram, tanto pelo Twitter quanto pelo YouTube, seguindo as regras. E no dia 10 de abril vai ser a data dos vencedores aí, que vão ganhar mais de $8.500 em prêmios aí da Evervel, galera. Então, em tokens da EVA, tá bom, galera? Então, a primeira já foi, que foi a parte de mineração e infraestrutura, que foi ontem, tá? Hoje a gente vai falar sobre smart contracts e tokenomics, onde a gente vai falar da arquitetura da EVA, como o sistema estruturado e interconectado, contratos inteligentes, suprimentos fixos, mecânicas deflacionárias, incentivos do ecossistema, tá? Então fiquem com a gente aí, que hoje vai ser bem legal mesmo. A gente tem 2 convidados muito especiais, que você já sabe quem são, mas depois eu vou fazer a introdução deles aqui para vocês, tá? Amanhã a gente tem Burn, Vault, Core e Boost com Coquinha. E na sessão 4, na quinta-feira, a gente tem uma mega live com os embaixadores e os parceiros, onde, além de vocês entenderem o que a gente fez lá nessa viagem, como realmente a Evervel vem mudando a nossa vida, vem incrementando cada vez mais aquilo que a gente vem desenvolvendo aqui na Web3, vocês também vão participar de premiações, tá? A gente ainda tá vendo qual um modelo bem legal aqui para vocês, se vai ser sorteio, se vai ser uma premiação, se vai ser um quiz, tá? Até se vocês têm alguma ideia legal aí, joguem no chat pra gente saber o que vocês preferem, mas não deixem de se inscrever no link para vocês participarem dessa premiação na quinta-feira, e é importante que vocês sejam presentes ao vivo para participar dessa premiação, tá? Não percam, que vai ser bem legal, tá bom? Então, tudo que vocês precisam saber sobre o projeto, tá? Na verdade, sobre essa participação, vai estar nesse link aqui do exploreeva.com, tá? Eu vou jogar o link lá nos comentários para vocês. Quando vocês virem aqui, vocês veem, vai em View Rules, vai te levar para um novo caminho, onde vocês podem ver a página tanto em português quanto em inglês, tá? E aqui vai ter todas as partes dos prêmios, todas as partes das regras, tá? Porque eu já deixei aqui mais fácil aqui para vocês, tá bom? E vocês vão poder fazer em formato de texto, vídeo curto, tá? Como vocês quiserem, seguindo todas as regras específicas. É importante que vocês sigam todas elas,
seguir nas redes sociais é obrigatório. EverValley Coin, no X, no Telegram, no Discord, fazer conteúdo original. Então, tudo tá certinho ali, descrito nas regras para vocês não perderem, porque vocês não seguiram, tá? Então, façam excelentes conteúdos e sigam as regras, tá bom? Tags obrigatórias, é importante vocês lerem tudo para não esquecer. E lógico que no último dia eu vou bater isso de novo, com mais calma, com mais tranquilidade para vocês poderem entender o que vocês não podem perder, tá bom? Então, qual o conteúdo vai ser avaliado? Didática e clareza, autenticidade, precisão técnica, criatividade e engajamento. Vão ser 5 critérios, tá? Com a premiação total de $8.500 em tokens EVA, nas 4 trilhas educacionais, que são $2.000 por trilha, e o melhor colocado de tudo ainda vai ganhar mais $500 em prêmio, tá? Então, a gente tem aqui, do primeiro lugar ao 10º, a gente vai ter 10 premiações em cada uma das trilhas, sendo que o primeiro lugar ganha $700 em tokens EVA, tá, galera? Então, quais são as trilhas? Mineração, são as mesmas das aulas. Tem Smart Contracts e Tokenomics, Burn Vault Core e Boost, e o Social Proof e Community Story, ou seja, mineração, contratos inteligentes, a parte de DeFi aqui da EVA, que é o Burn Vault, tá? Tem o Boost, e as provas sociais e Community Stories, tá, galera? Então, se inscreva, assista, faça tudo, e hoje a gente vai ter aí os 2 convidados que eu já falei para vocês, mas para falar sobre o tema, antes, eu vou puxar um outro convidado aqui. Vou parar a tela aqui para puxar isso aqui para vocês, que o irmão vai jogar na tela aqui, que vai falar exatamente por que ele achou tão interessante esse tema de contratos inteligentes, tá? Vou compartilhar a tela e fiquem aí com o nosso amigo Ferrugem, que viajou com a gente também, que também é parceiro aqui da EVA, que vai falar um pouquinho para vocês sobre contratos inteligentes, tá bom? Produção, pode soltar aí, produção. O que mais me despertou a atenção foi que já apareceu diversos projetos como esse no decorrer, né, da trajetória do mundo cripto. Porém, o token da EverValley, o seu contrato inteligente totalmente auditável, despertou muito o meu interesse em ver a parte física, né, que para mim era a peça do quebra-cabeça que faltava para encaixar e entender que esse projeto realmente é um projeto disruptivo que até então não tinha nenhum no mercado, com um objetivo claro e simples de acumular mais e mais bitcoins conforme a valorização do ativo. Vocês viram, né, galera? Então, o primeiro convidado que eu vou chamar para falar sobre os contratos inteligentes do projeto com a melhor performance combinada de preço e desenvolvimento de 2025, vocês já sabem quem é, não é surpresa para ninguém, mas é o nosso grande oráculo, o nosso mestre dos magos, o nosso Sócrates, o nosso Platão, o nosso epiteto da filosofia criptomoderna, que é o grande Rafael Castaneda. Rafael, suba aí para falar com a gente, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Epiteto, cara. Eu fiquei pensando em quais filósofos falar, né? Então, Deus do céu, e eu rapaz. sigo o estoicismo, então eu pensei, cara, será que eu vou chamar o amigo aqui? Eu vou chamar de epiteto logo, então. Epiteto, cara. Esse cara é muito culto, velho. Vocês veem pelos livros lá, né, cara? Curiosidade, né? Na viagem que a gente teve pra Eva, né? Tipo, no final da viagem eu trouxe, óbvio, com recursos próprios, tá, pessoal? Mas eu trouxe minha esposa e a minha enteada pra viagem. E aí teve um diálogo que eu acompanhei de meia hora do Vitão falando sobre a literatura do Tolkien com a minha enteada adolescente. Ela fala, mas eu não gosto do filme. Ele, não, mas o filme não é nada. Você tem que entender a literatura, a escrita. E começou a discorrer sobre escritores. Gente, o Vitão é um cara muito oculto, gente. Muita cultura nessa barba aí, velho. Pelo amor de Deus. Irmão, bem-vindo aí, cara. Pra mim, e eu acho que para todo mundo aqui é uma honra ter você aqui. Vai falar sobre contratos inteligentes e tokenomics. Não tinha realmente ninguém melhor. E só tem alguém que está aqui parelho a você, que pode ser chamado para ser convidado para estar aqui ao seu lado para dar uma aula dessa, que é uma das maiores referências que a gente tem hoje no mercado cripto. Realmente o cara é uma sumidade, super inteligente, é um dos nossos melhores analistas, tá com a gente trabalhando também na nossa research, porque o cara realmente foi uma das... De tudo, acho que se eu botar assim, se eu elencar de tudo que realmente que me valeu a pena ter viajado para conhecer a EverValley, foi ter conseguido a amizade, ter conhecido esse cara incrível. Então eu chamo aqui ao palco aqui o primeiro de seu nome, Coquinha aqui. O quebrador de correntes, o primeiro de seu nome, Coquinha. Pode puxar ele aí, produção. Vamos puxar esse cara para cá, rapaz. Tá mutado, irmão.
O primeiro do seu nome foi... Bom, eu não conheço ninguém que se chame Coquinha no mercado cripto, então. Ai, cara, muito bom estar aqui. É um enorme prazer estar com duas referências aí, cara. De até encher o olho d'água de ser comparado a vocês. Mas estamos aí, estamos trabalhando, estamos aprendendo. Com certeza, entrei na Web3 em dezembro de 2023, né? Sou novinho ainda, sou bebezinho na Web3. Mas ver uma declaração dessas mostra que trabalhar e estudar 22 horas por dia nesses últimos 2 anos aí tem feito valer a pena, é isso. Acho que fruto de muito trabalho, muito esforço. E estamos aí para tentar agregar, tentar ajudar a galera, o máximo de pessoas. Web3 é o futuro, gente. E, cara, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra extremamente grande para mim. Pô, irmão, tô até emocionado. Tamo junto, irmão. Tamo junto, de verdade, você sabe disso. Tamo junto, irmão. Tá? Então eu vou deixar aí com vocês, acho que eu já falei pra caramba, já apresentei. Galera, qualquer dúvida com relação ao projeto, joguem no chat, eu vou estar aqui acompanhando junto com a galera, vou estar respondendo as perguntas de vocês do chat também. Vou também tirar algumas dúvidas aqui que eu também não entendo de alguns pontos, então eu vou aproveitar e vou perturbar vocês com isso, tá bom? Então eu deixo aí o palco com vocês e boa aula aí pra galera. Tamo junto. Show. Maravilha, pessoal. Vamos falar de contratos inteligentes e tokenomics, né? Primeiro de tudo, por que a gente juntou os dois assuntos numa aula só, tá? O que é smart contract, o que é tokenomics, tá? Os smart contracts são os contratos inteligentes, é a maneira como toda a dinâmica da EVA foi programada, como é que funciona a queima dos tokens, o cofre, que são assuntos que a gente vai abordar hoje. E o tokenomics, ele é a ciência da criação e da manutenção dos tokens. Então, coisas que dizem respeito a, por exemplo, quantos tokens existem? Isso faz parte do tokenomics. Poxa, o time pode criar novos tokens quando ele quiser, sim ou não? Isso faz parte do tokenomics. Existem taxas atreladas à negociação do token nas DEXs? Isso faz parte da tokenomia do token. E os tokens são implementados através de quê? De contratos inteligentes. Então faz super sentido, tá? A gente juntar os dois assuntos, começar falando um pouco dos contratos inteligentes e encerrar, tá? Falando dos tokenomics. Eu vou deixar o Coquinha puxar um pouco, porque eu já falei muito, tá? Ontem, mas vamos deixar o Coquinha puxar um pouco, porque eu sei que de todo mundo que foi na viagem, né? Teve 2 caras que foram os caras que mais apurrinharam a vida dos engenheiros da EVA. 2 caras que não paravam de fazer pergunta, velho. Colocava os caras sabatinaram o time da EVA do começo ao fim. E esses 2 sabatinadores foram justamente o Vitão e o Coquinha, cara. A galera tava assim, né? Caraca, uma ASIC, assim, né? Caraca, ASIC, aí o Coquinha. Mas peraí. E o contrato inteligente? Esse parafuso aqui não é original. Esse parafuso não é original. E o Vitão... A gente usou tática policial pra interrogar os caras. Tirava um pra cada lado pra perguntar a mesma coisa. Vamos ver se bate, né? O Vitão, como eu falei, parecia Chico Xavier psicografando no caderninho dele, velho, cara. Caderninho. Não, o caderninho místico dele, cara. Acabou as folhas. Quase que a gente foi comprar um caderno novo pra ele. O cara gastou as folhas todas. Mas vamos lá, Coquinha. Dá, primeiro, a sua visão pra gente, cara, de como é que são os contratos inteligentes envolvidos no projeto, como é que foi seu aprendizado, né, com essa dinâmica ao longo do tempo, na viagem e até enquanto você continuou estudando depois. Inclusive, só pra trabalhar, você fez um estudo antes, né? Você fez uma enquete no Twitter, não foi? Perguntando se a galera queria que você estudasse o projeto, não foi? Foi. E você estudou o projeto antes de ir para a viagem. Então, como é que foi teu aprendizado desde o longo desse tempo todo aí? Cara, o aprendizado foi muito bom e falando um pouquinho sobre o meu estudo, foi interessante porque me deu mais vontade de ir ainda, né? Foi engraçado. Porque eu acho que é importante, uma coisa que eu vou falar um pouquinho é introduzir um pouco a galera sobre contratos inteligentes e por que eles foram criados, né? Por que é tão importante ter eles na blockchain e basicamente é os contratos inteligentes que fazem a blockchain ser tão segura e funcionar tão bem como ela funciona hoje. E principalmente essa parte de segurança de a gente ter a certeza que são 21 milhões de tokens, que não é mais token, que não tem mais como mintar token, criar tokens novos, que todo token que é trocado no cofre, ele realmente é queimado e ele deixa de existir. Tudo isso só funciona tão bem da forma que funciona,
por causa dos contratos inteligentes, né? É eles que depois que foram programados e fechados e auditados, eles não podem mais ser mudados, né? Então, a gente já entra aí no princípio de Code's Law, né? Que basicamente o código é a lei e é assim que a blockchain funciona. Muita gente não deve saber, mas os contratos inteligentes eles foram propostos inicialmente na década de 90 por um cara chamado Nick Szabo, tá? Então, os smart contracts são basicamente programas, né, de computador que são auto-executáveis, cujos termos do acordo entre comprador e vendedor, basicamente, né, são escritos diretamente em linhas de código. Por isso da famosa, né, frase que o código é a lei. Então, a lógica fundamental deles são baseadas em condicionais que, se a gente for pensar, é simples. Se a condição X for atendida, então execute a condição Y. Então, é dessa forma que eles funcionam. Normalmente, contratos inteligentes, eles operam especificamente em ambientes, por exemplo, como a Ethereum Virtual Machine, que é as nossas redes EVM, por isso que a EVA hoje funciona, por exemplo, na Arbitrum, né, que é uma Layer 2 da Ethereum. E a execução ocorre sempre de forma autônoma, consistente e segura em todos os nós da rede. Então, é os validadores dos nós da rede que dão essa segurança, eliminando aí a necessidade de intermediários humanos, bancos ou cartórios, e aí a gente ganha a nossa famosa descentralização, né, que é tão gostosa que a gente ama viver ela. Então, um dos conceitos mais importantes de smart contracts realmente a imutabilidade. Se está lá no smart contract, está no contrato inteligente, ele não pode ser mudado. Tá? Então, essa é uma das características mais vitais dos contratos inteligentes, né? Uma vez que o código é compilado e implantado na blockchain, as regras não podem ser alteradas arbitrariamente, de forma nenhuma, tá? Nem mesmo quem cria o contrato, tá, galera? Pode modificar a lógica subjacente, né, para beneficiar a si mesmo após o lançamento. Por isso que a gente diz que EVA tem 21 milhões e o time não consegue mais criar. E também, como falei, é o que dá a certeza que todo token que é jogado dentro, trocado no Burn Vault por Bitcoin, eles são queimados e deixam de existir. Isso faz o supply diminuir, tá? Então, qualquer tentativa, para vocês entenderem, se alguém tentasse fazer uma alteração, exige a reescrita total de toda a cadeia de blocos, né, da blockchain, o que é computacionalmente inviável. Inclusive, o Casta deu uma palhinha ontem, né, dizendo que para mudar um bloco tem que ter um investimento que hoje é impossível, né? Então, assim como a rede do Bitcoin, a rede do Ethereum também se a gente for pensar de forma econômica, é inviável, né? Não vale a pena fazer, porque a dificuldade da rede só iria aumentar e automaticamente é um jogo contra si mesmo sempre. Então, essa característica aí dos contratos inteligentes, eles consagram o princípio do que a gente acabou de falar, que o código é lei, garantindo que todas as partes possam confiar que o contrato vai ser executado exatamente como ele foi programado, mitigando os riscos de fraude e manipulação. Então, quando a gente fala principalmente da arquitetura da EVA, que eu acho que as partes mais importantes são Bitcoin depositado dentro do cofre, está dentro do cofre, e no momento que as pessoas trocam token EVA por Bitcoin, o token EVA ele é queimado, que é o que causa a deflação, né? E eu acredito, estudando o projeto, que esse foi um dos motivos que fez o token subir tanto e as pessoas aderirem tanto, né? É exatamente os smart contracts que dão essa segurança para a gente, tá? Então, devido a essa imutabilidade... Você falou de subir tanto, eu não sei se a galera tem ideia, mas só quando a gente atingiu em torno do all-time high de 35,63, aí foi mais de 4.500% nos 12 meses. Um negócio impressionante, realmente o desenvolvimento do projeto. Foi a out-season que não teve e Eva fez a própria out-season. Aqui teve. Eu acho que de projeto sério, assim, acho que foi o melhor desempenho de um token no ano passado, com toda certeza. Pelo que eu pesquisei aqui, não lembro de nenhum token nas minhas pesquisas que tenha performado também quanto EVA. Então, é essa imutabilidade do contrato, que eu expliquei para vocês, que faz que seja matematicamente e tecnicamente impossível o projeto cunhar mais tokens. O contrato diz que é 21 milhões e ponto. Então, esse limite ele não pode ser ultrapassado, tá? Então, não há risco aí do token EVA, isso é uma das coisas mais interessantes, de diluição inflacionária, que é um problema hoje, se a gente for trazer para blockchains conhecidas, que a Solana enfrenta, né?
muita gente fala que a Solana vai chegar a $500, etc. Por conta da forma que o contrato da Solana foi programado, ele tem um problema inflacionário que quanto mais o tempo passar, mais difícil vai chegar nesse valor. Só trazendo a Solana um pouco para a galera entender. Legal, tá? irmão. Tem várias coisas interessantes na minha visão que você falou, né? Uma delas não é sobre EVA, é primeiro sobre contratos inteligentes, tá? Contratos inteligentes são uma invenção tecnológica. Tipo, que nem a gente inventou um dia o telefone, inventamos o telegrama, inventamos a internet, inventamos os contratos inteligentes. Até antes da era dos contratos inteligentes, como é que são firmados contratos? Duas pessoas têm que entrar em comum acordo, especialmente quando você fala de questões financeiras. Então, elas escrevem os termos num papel, que pode ser, por exemplo, um contrato de prestação de serviço. Você me presta um serviço e eu te pago o dinheiro por esse serviço. Então, advogados se reúnem, as pessoas se reúnem, elas escrevem tudo num papel e as pessoas assinam, assumindo um compromisso de que elas vão fazer o quê? Honrar aquele contrato de papel. E o que pode acontecer? O contrato pode não ser honrado. Ou o serviço pode não ser entregue, ou o valor pode não ser pago. O que acontece com um contrato de papel quando ele não é honrado? A gente tem que recorrer a uma terceira parte, que é a justiça. Então você vai entrar com uma ação judicial para um juiz poder ver o contrato, ouvir as argumentações da defesa, né, e da... Cara, como é que é o nome? Da promotoria e da defesa. Da promotoria da defesa, obrigado, que não é ataque, né? Promotoria. Ataque. Gamer é foda, né, cara? Gamer é tudo jogo, né? Você vai ter que ouvir os argumentos da promotoria e da defesa e vai ter que chegar a uma conclusão e vai ter que dar um juízo. E esse juízo, ainda assim, pode ou não ser obedecido pela parte que perdeu, né, o juízo, e você pode ter que recorrer ao exercício da força de lei e colocar a polícia junto ou determinar um sequestro bancário e mandar uma ordem para um banco para ir lá pegar o dinheiro. Né? Então, cara... E só botando um adendo para a galera ter ideia de quanto a gente tá tirando burocracia com contrato inteligente, além de tudo isso, nem as assinaturas de um contrato normal, só elas por si só são válidas. Ainda precisa de um cartório para dizer que aquela assinatura é tua, porque senão ela pode ser falsificada. Exatamente. Na blockchain é o seguinte, cara, você pega toda essa parafernália e você transforma em software, tá? Então você tem certeza que o contrato é honrado. Não é porque alguém pode ou não pode fraudar, é porque o programa, ele é certo. E aí é claro, poxa, Casta, mas eu não entendo a linguagem de programação, eu não consigo ler. Mas a comunidade consegue, as IAs conseguem e as entidades certificadoras conseguem, tá? Então, a EVA tem alguns contratos envolvidos. O mais legal da gente começar a falar é o contrato inteligente da EVA que rege o cofre, tá? Eu vou só puxar uma imagenzinha rápida, tá? Que isso aqui é o coração de como a EVA funciona. Hoje em dia é mais sofisticado do que isso, mas eu vou mostrar a versão simplificada só para vocês terem uma primeira noção. A EVA é um token e um projeto que funciona por cima de uma operação de mineração de Bitcoin. Então você tem, claro, os mineradores. O que os mineradores fazem? Eles mineram Bitcoin. O que os mineradores da EVA fazem? Os Bitcoins minerados, eles são depositados num cofre, um cofrinho de Bitcoins. Então, enquanto a mineração vai acontecendo, os mineradores vão minerando Bitcoins, os Bitcoins vão aparecendo, os Bitcoins vão sendo determinados e colocados no cofre. O que significa, então, ter tokens EVA? Ter token EVA é ter uma parte desse cofre. Então, se eu tenho 100 tokens EVA e são 21 milhões, que é menos, tá? Mas vamos assumir que são 21 milhões, tem uma pergunta boa, eu vou responder ela já já. Mas vamos dizer que são 21 milhões de token EVA. E eu tenho 100 tokens EVA. Então, o que eu tenho? Eu tenho 121 milhões de avos desse cofre. Só que o cofre aumenta todo dia. Então, o valor que você tem direito dentro desse cofre aumenta enquanto os caras vão colocando mais Bitcoin no cofre. Todo dia é colocado um pouquinho mais de Bitcoin. Isso não quer dizer, tá,
que o preço da EVA na Uniswap é o mesmo valor que são resgatados em Bitcoin do cofre. Pode ser mais ou pode ser menos. Isso gera outras dinâmicas de mercado que a gente pode conversar. Mas, fundamentalmente, você pode... Poxa, não quero mais EVA. Eu quero os Bitcoins que estão no cofre. Você pode ou vender EVA na Uniswap contra Bitcoin, se for mais vantajoso, for mais lucrativo, ou você pode ir no cofre, destruir os seus tokens EVA, queimá-los e o cofre te dá o Bitcoin de volta. E aí, como é que é esse cofre? Tipo, é um ser humano que recebe uma mensagem no WhatsApp, e aí ele gira uma manivela, O tio Patinhas. Cofre. É o tio Patinhas, né? Não, não é um ser humano. Tudo isso é software. Então você tem certeza. Você consegue olhar nos exploradores de bloco da blockchain. O pessoal perguntou, onde é que eu acho o contrato? Você pode achar nos exploradores de bloco da blockchain. Como é que o cofre está programado? Como é que o token EVA está programado? Como é que a dinâmica que faz os 121 milhões de avos está programado? A fórmula matemática da regra de 3 está lá, né? O mecanismo que tira o Bitcoin do cofre, entrega o Bitcoin para você, pega o EVA, destrói o EVA, tudo isso é software. E é claro que a gente não tem como exigir que todos os seres humanos, que nem são talvez programadores, vão, eu vou olhar o código e vou interpretar. Aí entra o outro ponto, que projetos sólidos, normalmente eles fazem um bom contrato inteligente, que os programadores entendem, mas para dar segurança para a comunidade, eles contratam uma auditoria externa para validar o software. E aí as pessoas normais podem fazer o quê? Podem ler a auditoria. Né? Hoje, a EVA tem 2 auditores. Não satisfeita com um, eles chamaram 2. Né? A auditoria principal, que veio primeiro, é a da Hacking. E a Hacking ratificou essas premissas. Olha, não dá para tirar dinheiro do cofre sem queimar EVA. Então, os donos da EVA podem abrir o cofre e meter a mão no Bitcoin? Não, não podem. Por que não podem? Porque não tem mecanismo no software para isso. Então, você não precisa confiar que o time da EVA não vai saquear o cofre, porque eles não têm como saquear o cofre nem que eles quisessem. E essa é a beleza do smart contract. Porque se fosse no mundo normal, o time ia lá, pegava o Bitcoin e ia embora para um paraíso fiscal. Aí você teria que processar o time para reaver os Bitcoins. Mas como o contrato inteligente impede esse cenário, você fica muito mais tranquilo, né, em lidar com esse mecanismo. Essa é a graça do contrato inteligente e, no caso particular, esse é o contrato inteligente do cofre base, que é o que a gente está vendo aqui. Hoje tem mais de um cofre e a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Porra, perfeito, perfeito. E a galera pode ver isso ao vivo, até eu não vou compartilhar a tela aqui, porque eu só estou de intrometido, mas se vocês quiserem, pode ir lá na Certica também, tem a certificação lá. A EVVL eu tô vendo aqui ao vivo, que, cara, tá com uma nota excelente. Só de Code Security ela tá com 96 pontos. Então, cara, além das auditorias pagas, né, solicitadas para realmente fazer os relatórios de auditoria, a gente ainda tem outro serviço de auditoria que existe online. E a Certica é um dos melhores que tem, e a EVVL tá com uma nota excelente, com um grade A, cara, ficando entre os top projetos lá. Então, bem legal, bem legal. Poucos projetos têm esse grade, cara, no mundo. É verdade. Não, e o que dá mais segurança pra galera, que a galera tem que entender, é que quando tu contrata uma auditoria, tu tá trazendo aquela auditoria primeiro para dizer que teu contrato é seguro, mas também, como é um contrato que foi programado por pessoas, se por acaso se alguma dos programadores errou, a auditoria vai te dizer, nessa linha de código aqui tá errada, a gente encontrou uma falha aqui. E aí eles repassam para o projeto corrige e o contrato volta para continuar a ser auditado. Então, a nota e a certificação, ela só sai quando o contrato está lisinho. Se o contrato não estiver lisinho, bonitinho, todo corrigido, com qualquer erro que porventura tenha sido encontrado, ele não é aprovado e a auditoria não sai. Então, isso que traz mais segurança para a gente ainda e para os investidores de EVA também. Acha que vale a pena eu compartilhar aqui com a galera, cara? Se vocês quiserem... Mostra, só pra galera ter um gostinho de como é que é a tela. É legal. Então, beleza, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês podem ver, eu vou botar aqui o site, tá? Para vocês irem visitar, tá? Porque esse aqui é da Certica. Vou botar aqui no... Só um minuto, deixa eu dar um F5. Pronto. Vou botar aqui no chat privado que a galera da produção vai jogar aí para vocês, tá? E aqui vocês têm aqui todas as informações, ó, do projeto, tá? Então, a EverValley, aqui você vai saber exatamente
qual o número do contrato, tá? Você pode verificar aqui como é que está o código, como é que está realmente a segurança do contrato. E olha só que legal, a gente está falando que tem realmente uma auditoria feita por terceiros aqui, o Third Party Audit History, né? Aqui da Hacking. Vocês podem vir aqui e enviar o PDF, ele já vai abrir para vocês a auditoria que foi feita da EverValley, com todos os pontos identificados. Olha só que legal, você consegue ver tudo aqui certinho. E aqui você consegue ler o relatório, se você tiver curiosidade, até mesmo para você que quer fazer realmente essa trilha na produção de conteúdo, para tentar realmente o prêmio máximo. Cara, seria muito interessante a gente ver um conteúdo específico sobre contrato inteligente, que pelo menos é uma das trilhas que mais me chamou a atenção, foi essa daqui. E aqui você vai ter várias informações e que chama bastante atenção da galera na hora da produção de conteúdo, tá? Então, caso vocês precisem de mais material para elaborar o conteúdo de vocês, eu acho que dentro aqui da Certica vocês têm várias opções aqui, tá? Bem legal aqui o material deles, tá bom? Só queria mostrar isso aqui ao vivo para vocês. E para quem entende mais, dentro mesmo da Arbitscan, já que o token da EverValley está na Arbitrum, você tem aqui o contrato, né? Você tem aqui o número realmente do token contract, que eu já botei também no chat para vocês, e aqui vocês conseguem ver os contratos na íntegra, para quem entender legal, para quem gostar de ver esse... Não sei nem por que tá branco, peço desculpas aí, galera. Pronto, é assim que se vê. Não se usa nada branco na internet, tá? Peço desculpas aí. Então você consegue ver exatamente todas as informações, tá, galera? Então, bem legal. Show. Antes da gente prosseguir, tá? Para entrar um pouco no assunto de tokenomics, tem duas perguntas legais aqui no chat que vale a gente puxar. Eu quero dar uma resposta e também quero saber as considerações, tá? De vocês sobre essas duas perguntas. A primeira é essa aqui, ó. Deixa eu voltar um pouco. Né? O Nico falou o seguinte, né? Existe, sim, um limite de 21 milhões de token EVA. Mas se você abrir o contrato da EVA, você vai ver que existem 18,7 milhões de tokens circulantes. Ou seja, é menor, tá? Por que isso acontece, Nico? Porque você pode destruir tokens EVA para pegar o Bitcoin que está no cofre. E isso já foi feito por alguma parcela dos tokens EVA existentes. Então, em algum momento, donos de 2,3 milhões de tokens EVA acharam que valia a pena destruir os seus tokens EVA e sacar o Bitcoin do cofre. E tá tudo bem, tá? Isso, inclusive, para quem está no projeto é ótimo, porque quanto menos token tem, mais escasso ele fica. Isso é até legal. O problema é o seguinte, né? O problema é o contrário. É se o time da EVA pudesse criar novos tokens que não existem. Porque lembra o seguinte, ter tokens EVA é ter um pedaço do cofre. Então, se eu posso inventar tokens EVA que não existem, eu começo a me apropriar do cofre de forma artificial. E isso é prevenido no contrato. Não pode ter mais que 21 milhões, os 21 milhões já foram emitidos, existem, quem tem e quer queimar, pode queimar e vai tirar o Bitcoin do cofre e vai contribuir para a escassez. E isso linka na segunda pergunta, que é uma pergunta bem legal, tá? Do Nico também. Como é que você pode explicar o seguinte? Como é que o Burn Vault ele sempre paga o mesmo valor pelo Bitcoin, mesmo se as pessoas podem ir lá queimar e tirar Bitcoin, né? Então, assim, eu, o Vitão e o Coquinha, nós temos EVA. Nós temos um pedaço do cofre. Aí o Vitão fala, pô, para mim já deu. O Vitão vai lá, queima o token dele e saca o Bitcoin. Sobra menos Bitcoin para mim e para o Coquinha ou sobra a mesma coisa? E a resposta é, sobra a mesma coisa, Nico. Por quê? A analogia aqui é a seguinte, você tem que pensar nesse cofre como se fosse um bolo. E a quantidade de EVA que você tem determina a sua fatia do bolo. Então, se a sua fatia do bolo já foi pré-determinada, então se cada um de nós tem 1/3 do bolo, o Vitão comer o terço do bolo dele não muda o tamanho da minha fatia nem da fatinha do Coquinha. A questão é que como novos bitcoins são depositados todo dia, mesmo que você não compre mais EVA, o tamanho da sua fatia vai aumentando. Mas ela nunca pode ser diminuída. Por quê? Porque o tamanho da sua fatia é dinamicamente calculada em função de quantos EVA você tem. Então, cada um pode comer o seu pedaço do bolo, mas não tira um pedaço do bolo do coleguinha. É como se cada vez que fosse depositado novos bitcoins dentro do cofre, o bolo fosse refeito e recortado de novo. Entendeu? Então, cada vez que tem depósito de bitcoin lá, que o montante cresce, é refeito o corte do bolo entre todo mundo
e todo mundo tem um pedaço um pouquinho maior, mas o pedaço já está garantido. Isso é o contrato inteligente que ele faz automaticamente. O contrato identifica, opa, entrou bolo aqui, eu tenho essa quantidade de EVA, preciso refazer esse recorte aqui, porque o tamanho do pedaço do bolo de todo mundo que tem token aumentou. E aí ele vai lá e refaz esse corte. Então não importa, cada vez que é depositado Bitcoin dentro do cofre, o pedaço do bolo cresce, né? Mas ele já é pré-determinado automaticamente pelo contrato. Ah, mas eu não acredito, não. Eu não acredito, eu só acredito vendo o código. Tem gente que é assim, né? Não. Mas tem que ser, pô. Por que quem não? me garante? Mas a gente não, tem quem me garante? Não, pra isso Quem me garante? Quem são vocês aí? Quem é esse barbudo maluco aí? Quem é o Casta? Quem é o aqui tá falando que só pode ter 21? De onde tem isso? Dentro aqui da linha do código, galera, né, eu acho que não sei se os irmãos iriam mostrar isso na apresentação, mas na linha 15 do código, quando vocês entram lá na Rabiscan para ver, vocês veem que é o único lugar, a única linha que tem a parte de Mint, que é realmente que você consegue ter o Max Supply, diz claramente que só pode ter 21 milhões, tá? Então a gente só tem aqui, ó, Max Supply 21 milhões e o Might aqui do mercado do contrato, um Max Supply ligando aos 21 milhões. Então isso que é legal. Você não precisa acreditar em ninguém. Tá? Você pode ir lá no contrato, uma vez que você aprenda realmente a fazer a análise, você pode ir no contrato, verificar e pode ver. E aqui tem uma parada mais legal que eu mesmo não sabia, que é a primeira vez que eu estou lendo o contrato. Além de não ter outras linhas de Might, ainda tem opções de burn. De burn e de burn from. Ou seja, ainda existe a possibilidade, né, do projeto fazer o burn, se for o caso, para realmente aumentar realmente o valor. Né? Então você diminui a base, né? Então, cara, isso é muito legal. Isso entra no tokenomics, tá? Porque depois a gente fala sobre mecanismos de queima adicionais, tá? Perfeito. O time da EVA também queima tokens de uma forma bem inteligente e a gente fala sobre isso no tokenomics. Então, a perguntinha boa do Gloff falando o seguinte, né? O Vault, ele não tem Bitcoin. Ele tem o W Bitcoin, que é o Bitcoin envelopado na Arbitrum, tá? Primeiro, por quê? Isso acontece por quê? Porque o Bitcoin não tem contrato inteligente. Então você não tem como programar um cofre no Bitcoin. Você tem que usar uma plataforma que suporta contrato inteligente. Então, Ethereum, Arbitrum, Polygon, Base, né, Avalanche, caras como esse. E depois de muito estudo, o time da EVA escolheu a Arbitrum, tá? Que para mim foi uma excelente escolha, inclusive, tá? Agora, qual é o risco do WBitcoin, tá? O WBitcoin é um derivativo de Bitcoin. Então é claro que no mundo utópico, o Bitcoin teria contrato inteligente e o cofre estaria na rede do Bitcoin. Como isso não é possível, a gente escolhe a próxima opção mais segura, que é o WBitcoin, tá? Eu já fiz alguns estudos, tá, Gloff, sobre como o WBitcoin funciona e ele é muito bacana, tá? O WBitcoin, ele tem o lastro perfeito. Então você só consegue criar WBitcoin com lastro de Bitcoin e vice-versa para desmontar. Então, o WBitcoin tem muito tempo de vida, já passou no teste do tempo e é um projeto muito sólido. É claro que no dia que Bitcoin tiver smart contract, o projeto pode estudar aí para a rede do Bitcoin. Mas enquanto isso, ele pega a segunda opção mais segura, que é extremamente segura e confiável, que hoje é o WBitcoin, que é um projeto muito veterano do mercado, tá? Bom, vamos começar a falar de tokenomics, tá? E eu vou usar a pergunta da Vanessa como um gancho. Isso pode ser considerado um piramidão ou não? Por Boa quê? pergunta. Ela tá, peraí, mas ela tá falando de Bitcoin ou de Evervalley? Porque eu acho que o Bitcoin que era a pirâmide, não é? Também, já foi. É a pirâmide da pirâmide, Casta, é isso mesmo? Eu adoro responder essa pergunta, mas se vocês quiserem dar o take de vocês antes de eu dar o meu take, eu dou espaço aí também. Cara, o contrato, o próprio contrato diz que não tem como ser um sistema de pirâmide, porque basicamente um sistema de pirâmide funciona da seguinte forma: para ele se sustentar, mais pessoas têm que entrar, né? Se em algum momento outras pessoas pararem de colocar a liquidez do projeto, quem entrou primeiro vai sugar toda a liquidez e pronto. Então, como a Evervalley ela funciona através de mineração real de Bitcoin e todo mês é depositado Bitcoin, então o projeto não depende basicamente de pessoas injetar dinheiro no projeto. O próprio projeto minera o seu dinheiro. É ele que faz, né, que fabrica o dinheiro através da mineração que entra dentro do projeto. Só aí a gente já mata o problema de pirâmide, né? E o segundo ponto é a parte do burn do EVA, que é um token deflacionário. Então não tem como
basicamente a gente tem uma pirâmide porque não existem mecanismos dentro do projeto que permitam alguém diluir o projeto ou sugar o projeto. Os próprios contratos já estão prevenindo isso. Então, acho que só essas duas coisas aí já tiram totalmente a ideia aí de se pode ser pirâmide ou não. Nem se a galera da Eva quiser, do dono da Eva lá, não quero mais, vou sacar meu dinheiro daqui. Não tem mais, filho. Como? Show. Vitão, você tem alguma visão aí ou já passo para minha leitura também? Eu vou deixar a tua leitura, mas só para complementar e até mostrar aqui também a tela, porque eu gosto de mostrar as telas aqui, né? Eu acho que sim, é uma pirâmide. Eu acho que é, porque todo dia, puxa minha tela aí, puxa minha tela aí, por favor, aí. Todo dia você vai ter o quê? Você precisa o quê? Vai ter novos bitcoins entrando. Então é assim, porque todo dia tá entrando mais bitcoins. Você pode vir aqui ao vivo, dentro aqui do Ever Valley Coin, Burn Vault Boost, você vai ver aqui entradas todos os dias de novos e novos Bitcoin. Então, para o projeto continuar funcionando, ele realmente está aí, ó, tá cada vez mais Bitcoin no bolso, aí no Vault, aí no projeto. Então, eu acho que a gente pode ser uma pirâmide de Bitcoin, que é o que a gente fala de acumular stacks, né? Então, stay humble. Estamos empilhando Bitcoin. Exatamente. Então, pode ser que no final vire, se empilhar direitinho, numa forma triangular, vira uma pirâmide de Bitcoin. Mas tem que ser, mas daí vai ser uma pirâmide, aí vai ser uma pirâmide ao contrário, porque ela começou com uma quantidade pequenininha de Bitcoin e ela tá aumentando, pô. Bem, então é o quê? Qual o nome disso, então? Aí tu me quebra agora. Então, Eu concordo muito com a visão do Coquinha, tá, turma? O termo pirâmide é um termo que a gente em cripto, por ser um mercado pro bem e pro mal, tá? Um mercado muito pouco educado sobre finanças, a gente costuma se apropriar de termos e jogar esses termos em cima de qualquer coisa. Não tô falando que é o seu caso, tá, Vanessa? Você colocou uma provocação pra gente. Isso a gente faz como um coletivo, tá, Vanessa? A gente joga termos pra lá e pra cá. Da onde é que vem o termo pirâmide, tá? Pra começar. O termo pirâmide vem do primeiro piramideiro que nós conhecemos amplamente registrado na humanidade, que é o Charles Ponzi. Esquema Ponzi, pirâmide Ponzi. Né? O que era o esquema do Charles Ponzi? Era você dar dinheiro na mão dele para ele investir o dinheiro por você e ele te devolver lucro em cima do investimento que ele faz com o teu dinheiro. Só que da onde é que o Charles Ponzi tirava esse lucro? Ele tirava esse lucro dos novos entrantes. Então, numa pirâmide não existe atividade econômica real. O lucro é fabricado em cima do aporte dos novos entrantes, que não é o caso que acontece com Eva, porque não tem mais token para vender, os tokens que estão aí já existem, e o lucro real que alimenta o cofre, ele não vem do dinheiro dos novos compradores de Eva que estão comprando Evas que já existem, ele vem da operação da mineração. Então, o que é Eva? É uma espécie de sistema de economia circular. Agora, isso leva a um bom gancho para a pergunta do Lucas. Do Lucas não, desculpa, mais uma pergunta do Gloff. E, pessoal, primeira coisa aqui para a audiência, tá? Parabéns para essa audiência, porque as perguntas de vocês estão altíssimo nível, tá? Então, o que acontece é o seguinte, né? É um sistema de economia circular, aonde o Bitcoin é minerado, ele entra no cofre, o valor do EVA é recalculado, a fatia da sua torta fica maior. Só que isso é o valor que o cofre oferece para você. Isso não é o valor que as pessoas estão negociando EVA na Uniswap. Isso não é o valor que as pessoas estão negociando EVA nas corretoras listadas. Então, pode existir uma diferença entre o quanto o cofre te paga em Bitcoin e o quanto as pessoas estão tradando na Uniswap. Né? Isso é a diferença entre mercado primário, que é a formação do preço no cofre, e o mercado secundário, que é o quanto as pessoas negociam. A primeira vez que eu falei de Eva, tá? Deixa eu ver se eu acho esse gráfico aqui. Eu tenho um gráfico que mostra a diferença, tá? Esse aqui é bem legal, ó. A primeira vez que eu falei de Eva foi aqui, ó. Isso foi, acho que começo de 2025, tá? Faz um pouco mais de um ano. O valor de Eva... Desculpa, tem que tirar a pergunta para a galera poder ler. Valeu. Tá. Falei de Eva, acho que foi no comecinho de 25 ou final de 24, tá? Quando eu falei de Eva a primeira vez, o cofre pagava aproximadamente
ele paga em Bitcoin, mas a gente converte para dólar, tá? O cofre pagava aproximadamente 60 centavos de dólar em Bitcoin por token EVA. E na Uniswap, o pessoal estava tradando a 61 centavos. E isso é o melhor cenário do mundo. Por quê? Porque eu sei que vai entrar mais Bitcoin no cofre, então eu estou comprando o cofre no mesmo preço, o negócio vai subir, não tem erro. É claro que essa oportunidade de ouro não passa despercebida por muito tempo. As pessoas foram tomando conhecimento do projeto e entenderam que elas estavam comprando um token que ele ia se valorizar sozinho e você tinha uma garantia do preço dele em Bitcoin que não tinha como cair abaixo, senão você vai no cofre e resgata direto do cofre. Então o mercado começou a entender e duas coisas aconteceram. Primeira, mais Bitcoins entraram no cofre. Então hoje o cofre ele já paga quase $2 no Bitcoin, que aí o preço do Bitcoin oscila, né? Você tem que refazer a conta, mas um cofre está pagando ali quase $2, aproximadamente $2 por EVA. Olhando para o cofre, porra, legal, cara. O cofre passou de 60 centavos para quase $2. Pô, o cofre cresceu legal. Só que o preço na Uniswap, com o pessoal tradando, cresceu muito mais. Foi para $26,50 quando eu tirei esse screenshot, que foi o tempo que eu fiz essa live, depois foi para 35 e agora está em torno de 30. Então a diferença é a apreciação do token pelo mercado foi muito mais rápida do que o crescimento dele no cofre. Isso é um problema bom, né? É um problema bom porque todo mundo quer pagar um preço mais perto do cofre. Só que o que acontece? É escasso. Você não pode pagar o preço que você quiser, você vai ter que pagar o preço que o mercado te deixa. E se o mercado está otimista e quer segurar para esperar o cofre, então essa diferença acontece. Só que o time da EVA não ficou satisfeito com isso. Foi o seguinte, pô, cara, a gente tem um cofre super legal, esse cofre aí paga quase $2. Na prática, gente, o que significa, né? Essa é a pergunta do Gloff. Pô, se eu posso vender na Uniswap por 30, para que eu vou trocar por $2 no cofre? Não faz sentido, né? Tá mais jogo vender na Uniswap e embolsar 30 doleta por EVA do que ir no cofre resgatar 2. O que acontece na prática é que o cofre, ele estabelece um valor mínimo, porque não faz sentido EVA cair abaixo do cofre. Se EVA cai abaixo do cofre, primeiro, você pode ir no cofre e pegar o valor acima. Ou você compra a EVA com desconto e vai no cofre e embolsa a diferença, arbitra. E o EVA volta para o preço que está no cofre. Então o cofre é muito legal, porque ele te dá um valor mínimo. Isso é tokenomia, é a ciência do token, você entende? Uma das consequências econômicas do cofre garantir um valor fixo por EVA é que você, pela consequência econômica da arbitragem, você cria um preço mínimo para o token. Só que esse preço mínimo, todo mundo gostaria muito que o preço mínimo fosse mais perto do valor da Uniswap. Quem não gostaria? Eu gostaria, todo mundo gostaria. Eu prefiro comprar perto do preço do cofre, porque eu estou comprando perto de um preço mínimo, então eu controlo muito melhor o meu risco e o cofre vai alcançar muito mais rapidamente o preço que eu paguei e vai ter a perspectiva de, quem sabe, o cofre empurrar o preço para cima. Então, pensando nisso, e já que o mercado precificou tão bem o token, o que o time da EVA fez? Fizeram um segundo cofre. Então, a gente tem esse cofre básico, que garante para todos os EVAs da face da Terra um valor ali que acho que deve ser hoje, o time pode me corrigir o valor exato, tá? Mas é aproximadamente $2. E agora tem um segundo cofre. Esse segundo cofre ele é especial, é o cofre turbinado ou Burn Vault Boost, que foi o nome que eles deram. Esse segundo cofre, ele paga muito mais por EVA. Eu acho que ele paga em torno de $25 por EVA, $26 por EVA, se eu não me engano. Muito mais do que o cofre base. Só que é claro que não dá para ser dinheiro infinito, porque você não pode imprimir dinheiro do nada. Pelo menos a gente não faz isso aqui, né? Então, esse cofre turbinado, ele não suporta queima de infinitos EVAs, ou de todos os EVAs que existem. Ele suporta um número menor de EVA. Hoje, eu acho que é em torno de 100 mil EVAs. Então, se o EVA cair abaixo do cofre turbinado, até 100 mil EVAs podem ser resgatados pelo preço do turbinado. E isso foi um estudo de mercado, inclusive feito junto com a galera lá do Populo, né, cara, que é um dos maiores, se não o maior nome de tokenomics no Brasil, 26,13 dólares. Então, esse cofre, ele oferece uma defesa
para EVA na região dos 26. Porque se EVA cair para 25, até 100 mil EVA, eu compro EVA por 25 e tiro $26 do cofre. Por que 100 mil EVA? Esse é um número derivado com base no volume médio de EVA, que pode aguentar um tranco de mercado, sei lá, uma sexta-feira sangrenta, que a galera ficou desesperada e despejou e tudo caiu. Então é um estudo para chegar no meio termo entre, porque o time injetou capital para fazer esse cofre, né? Entre manter o projeto sustentável e, ao mesmo tempo, oferecer para a galera, cara, olha só, esse é um cofre que vai defender um preço mais perto do valor de mercado, até para os investidores de EVA ficarem mais confiantes no projeto, se sentirem mais assegurados, uma maneira de honrar aí, né, toda a valorização que a comunidade deu para o token ao longo do ano de 25 em diante. Cara, isso é muito legal, porque enquanto você estava falando, eu estava mexendo aqui no site, né? E é impressionante, tipo, como é que tudo aqui, a gente tem a transparência, tudo em tempo real, exatamente os valores que você estava falando, de 26.12, aqui a gente tem os 100 mil EVAs, tudo garantido. Você vem aqui no Explorer, você tem o link, ele já te leva para o contrato, para você ver realmente como é que tá isso na blockchain. Então você tem a garantia de que tudo isso está sendo transparente, tudo isso que está sendo dito, tudo isso que está aqui no site, não são só números mágicos na sua tela, assim como é o sistema bancário. Isso é de verdade, isso aqui está na blockchain. Para quem entende mais, para quem está entendendo o que a gente está conversando aqui, sobre contrato inteligente, sobre tokenomia, cara, você consegue auditar tudo isso que realmente está aparecendo na tela. Então, cara, o projeto é muito transparente, é muito... Eu acho que é um dos poucos projetos que realmente tem a capacidade de trazer pessoas que entendem de mercado e mostrar de fato como é o projeto que está acontecendo, o que realmente tem por trás dele, sem nenhuma salvaguarda, tá ligado? Sem nenhuma, assim, olha, não fala sobre isso não mostra isso em tela, não, tá aqui, tudo transparente para vocês. Porque eles já fazem questão de botar todos os links, botar gráficos, botar tudo isso aqui, tá muito mastigado para quem realmente quer aprender e entender mais sobre o projeto. Bem legal isso daqui. Inclusive o pessoal da EVA, olha o comentário do pessoal da EVA, né? 100 mil EVA hoje são aproximadamente 3 milhões de dólares. Então, até 3 milhões de dólares podem ser resgatados na defesa do preço na faixa dos 26, que é grana para a Dedel. Tem mais uma perguntinha, o Gloff, cara. O Gloff é um cara muito bom de token, viu, Gloff? Inclusive, cara, parabéns pelo teu raciocínio e pelas tuas perguntas, tá? Eu vou deixar os colegas falarem e a gente puxa a sua perguntinha final aqui, tá bom, irmão? Oh, olha só. Temos uma participação especial na live. A cara dela. Eu tô ouvindo. Ai, que lindeza. Irmão, esse parabéns. é o tesouro. Um deles, né? O T2. A minha já é adolescente, já, cara. A enteada tem 17, a filha tem 16. Já passou esse momento aí, cara, que é uma fase muito, muito boa de ser pai. Nossa. Até me eu resolvi. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu resolvi eu trabalho de casa há 7 anos já. E eu resolvi trabalhar em casa exatamente por conta disso. Porque eu tinha 2 empregos, saía de manhã de casa, voltava só na madrugada. E aí a Sofia não era nascida, mas o Enzo era. E aí chegou no momento que, cara, ele só me via no final de semana. E chegou um momento que ele deixou de me reconhecer. E aí eu falei, cara, não dá, esquece. Eu fui pegar ele no colo, ele me estranhou. Aí resolvi começar a trabalhar de casa, estamos aí. Pesado, olha onde é que isso te levou, né? Olha só. Viu? Não, viu? Sempre acontecem por um motivo. Boa, garoto. Turma, comentários antes da gente puxar a perguntinha do Gloff aqui para encaminhar para o encerramento, que é uma pergunta boa de tokenomics. O Gloff é infiltrado, eu botei ele aí para botar a mensagem no chat, para parecer que a galera tá interagindo. Tá... Eu acho que uma coisa importante também, que a galera talvez pode ficar com dúvida, porque acabou passando ali de forma rápida na tela que o Vitor mostrou, a galera vê ali quanto que é minerado e a galera tá vendo que é dividido entre os 2 cofres. Então a galera pode ficar com dúvida, mas agora então que o Burn Vault Boost foi criado, vai começar a entrar menos Bitcoin no cofre principal? Não. A EVA já está colocando novas mineradoras, inclusive várias chegaram, vocês podem acompanhar nas redes sociais, eles estão postando e eles estão aumentando a capacidade de mineração exatamente para isso. Para a média que eles têm histórica de colocar Bitcoin dentro do cofre principal, ela se manter, e ao mesmo tempo, talvez daqui a um tempinho, o Burn Vault Boost conseguir atender mais tokens EVAs, além dos 100 mil que ele está atendendo hoje.
Então foi realmente um movimento muito bem pensado e já planejado com o aumento da estrutura da mineração para já conseguir manter os 2 cofres ali e ao mesmo tempo buscar melhorias. Então eu acho que é um ponto importante de a gente falar também. Isso tudo que a gente tá falando, galera, tá tudo isso nas redes sociais da Eva, tá? Vocês podem ir lá no Instagram da Eva, eu acho que lá no Instagram tá Evervalley Coin, se eu não tô enganado. Vocês conseguem ver lá, tem lá quando chegou as máquinas, assim que a gente voltou do Paraguai, 1 semana, 2 semanas depois já chegou as novas máquinas, até mesmo uma das estações lá que eu falei bastante no vídeo, que tinha um potencial incrível de ter mais novas máquinas, tem mais espaço para isso, bem perto de subestação, recebeu um container inteiro lá com mais, se eu não estou enganado, 200 máquinas, ou aproximadamente 180 ou 200 máquinas novas de mineração. Então, cara, depois acompanha nas redes sociais, tem bastante conteúdo legal lá, tá? O Gloff é de Faizeiro, cara. Ele tem uma foto com a gente no DeFi Fest de 25. Foi filtrado, cara. Foi lá onde eu usei aquela camisa do Casta Mestre dos Magos, que eu só usei uma vez, só usei lá. Foi um brother que fez pra gente. É o Casta com um face swap meu com o Mestre dos Magos. Mas antes da gente bater a pergunta final do Gloff, tá? Que é muito boa, a gente pode convidar a galera para ver o documentário, e eu sei que você queria mostrar um trechinho do documentário para nós, né, Vitão? Pô, Cara, galera, esse documentário, galera... Assistam, pelo amor de Deus, cara, é muito bom. Bota na TV da sala, sério, ó, eu não tô zoando. Não tô zoando. Bota na TV da sala, vocês não vão se arrepender. Ficou muito bom. Façam isso. O documentário é incrível, cara. Tá? Mas vamos lá, quer puxar para nós aí esse trechinho, Vitão? E a gente pede para a produção colocar o link do documentário aqui para a galera assistir. Então, tem lá, tem o Vitão, tem o Coquinha, tem o Ferrugem, tem o Rivas, tem o Guri. Quem mais que tinha? Tinha o Mate, tinha a Fantinha. Quem mais? A Fantinha tava lá também. Fantinha, queridona. Vou mostrar tinha então. Tinha a galera do time da Eva. Cadê? Vamos ver aí. O Bruno tava lá. Brunão, puta, como é que eu esqueci dele, cara? Brunão tava lá. O Cássio também. O Cássio, boa, garoto. Dá play aí, vou mostrar um textinho legal ali para vocês já sentirem o gostinho. O documentário inteiro tem, deixa eu ver exatamente quanto tempo tem. Tem aproximadamente uns 40 minutos, tá? Vou mostrar um textinho que eu acho que é uma das áreas mais legais aqui do vídeo para vocês, tá? Fica aí com vocês. Hoje a gente visitou a 4ª mineradora. O Masterchef tava lá, pô. E uma das coisas que chamou a atenção é que, apesar da distinção... E vai estar com a gente na 5ª, hein? Também tem muita similitude. Praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V. Você tem uma base bem montada que eles conseguem reproduzir, conseguem replicar de uma maneira saudável, crescimento rápido, mas ao mesmo tempo saudável e bem feito. Então, tendo essa base, tendo essa estrutura, é muito legal de ver esse crescimento tão rápido que a Eva tem conseguido implementar aí nas mineradoras. They call me crazy cause I'm facing all my giants. They try to scare me into thinking I can fight it. They tell me I should never even think of trying. But that's just me, I'm gonna live out in defiance. Aqui muito bom, cara. Que saudade, cara. Dá pra ir de novo? Mas a gente vai ter a 3ª edição, né? O combinado com a Eva é que sempre que eles atualizarem a planta, sempre que eles fizerem novas instalações, vai ter que ter uma viagem pra gente ir lá ver, né? E a gente fez o circuito completo para isso, né? Para ver, porque de repente o cara tem uma planta nova, só que ele moveu de um lugar para o outro, entendeu? Aí é fácil. Então a gente fez o circuito completo. A gente rodou 1.300 quilômetros dentro do Paraguai, cara. E a gente vai contar todos os bastidores e as fofoquíssimas master, porque rolou muita coisa naquele busão. Quinta-feira, hein? Quinta-feira. Por isso que a gente tá falando. É importante que vocês estejam aqui ao vivo na quinta-feira, que a gente também vai ter premiação, tá? Então, além de vocês ouvirem fofoca, vocês ainda vão ganhar para ouvir fofoca. Então, não percam a live de quinta-feira, tá? Boa. Então, para fechar aqui, gente, o tempo tá acabando, tá? Perguntinha do Gloff. Quem ficou sem resposta pode puxar perguntinha amanhã também, tá? O Gloff perguntou, e se eu colocar Bitcoin no cofre raiz e pegar Eva e depois vender a Eva no cofre mais caro? Consegue? Não, cara. Porque colocar Bitcoin
para pegar EVA seria colocar Bitcoin para criar novos EVAs, e não pode criar novos EVA. Então, se você colocar Bitcoin no cofre, o que vai acontecer? É que você vai dar Bitcoin de presente para todo mundo que tem EVA. Você não pode colocar Bitcoin no cofre e inventar EVA que não existe. Mas se você quiser contribuir com os esforços de mineração e também colocar Bitcoins no cofre, os meus EVA vão agradecer a sua contribuição, meu irmão. Não, e o mais importante, se tu fizer isso, pra tu retirar esses Bitcoin depois, é só se tu comprar EVA e queimar EVA lá no cofre, porque tu não consegue mais tirar. Entendeu? Inventar EVA não dá. Como é que essa raça degen, o Gloff, ele é um, ele é um baita de um degen lá do DeFi Verso, aí ele já tá pensando em fazer Money Legos com EVA, que eu vou botar EVA aqui pra pegar ali, olha só que safado, cara. Queria aproveitar e mandar um abraço pra galera do DeFi Verso tá aqui, eu sei que tem bastante gente ao vivo aqui, também a galera também da comunidade do Casta, também tem os Corujos, a gente sabe que as melhores comunidades aqui do Brasil hoje, cripto, provavelmente estão assistindo essa live aqui, a gente queria mandar um abraço pra todos vocês, tá, galera? Por mim é isso, turminha. Abemos, Coquinha. Cara, eu acho que é isso. Adorei as perguntas. Ó, muito obrigado a todo mundo que perguntou, porque eu acho que todas as perguntas foram importantíssimas inclusive para a gente fazer entender, para que todos entendam a importância realmente do contrato inteligente e como realmente um contrato bem feito e bem auditado bloqueia vários Money Legos que com certeza não é só o Gloff que está pensando, todo mundo do planeta Terra olha para os projetos, né, e fica tentando encontrar alguma coisa que possa talvez tirar uma vantagem e trazer alguma coisa. Por isso que que tokenomics e com smart contracts é um assunto tão importante e que foi tão bom a gente esclarecer aqui, que eu acho que é uma das principais coisas que realmente dá credibilidade para o projeto e mostra que o projeto ele é confiável, né? Foi uma coisa que eu aprendi muito rápido, se aparece alguma coisa que parece muito boa, dá uma olhada no contrato, que se tá bom demais, alguma falha tu vai encontrar. Então, é muito importante, tô muito feliz de ter abordado esse assunto, colaborado um pouquinho, agradecer a todo mundo que teve aí, a todas as perguntas, espero que a gente tenha conseguido tirar todas as dúvidas, e se a gente não tirou, a minha rede social, a do Castro, do Vitão, as redes sociais da Eva, todo mundo siga a Evervelo em todas as redes sociais, estão disponíveis aí para vocês questionarem, perguntarem, porque se tem uma coisa que Eva, e é uma das coisas que eu mais gosto do projeto, que ela leva muito a sério na transparência. Então, é isso. Perfeito, galera, perfeito. Lembrando que então, galera, amanhã, 8h30 da noite, tá no mesmo horário, a gente também tem uma aula com Coquinha, vai estar aqui com amanhã para falar especificamente disso que a gente está conversando hoje, tá? Na parte de Burn Vault Core e o boost deles, o Burn Boost, o Vault Core Boost, para a gente realmente poder fazer novas análises, ensinar vocês como é que funciona essa parte, para vocês poderem produzir essa trilha, que é uma das trilhas também mais interessantes, que vai dar vários conteúdos muito legais, eu tenho certeza, tá? Lembrando que as trilhas, o melhor de todos dos conteúdos que foram criados, de todas as trilhas, ainda vai ganhar um adicional de mais $500 em token EVA, tá? Então, você tem a oportunidade de, no mínimo aí, no máximo, na verdade, levar o primeiro lugar de cada trilha e mais os $500. Então, se botar na ponta do lápis aí, é bastante grana no bolso de vocês. Tá melhor que muito airdrop aí, de muita mochilinha aí, galera. Pois é. Ó, e eu já vou avisar, hein? Quem tiver na live amanhã, eu vou soltar um link de um conteúdo educacional que eu fiz sobre o Burn Vault para poder estudar, mas eu não vou dizer em qual momento da live eu vou soltar. Então vai ter que assistir a live inteira para conseguir receber o link, senão não vai receber. E aqui eu vou falar, ó, não tem referral link. Não tem referral link aqui não. Quem manda é a qualidade do conteúdo, viu? É isso aí, galera. Espero que vocês estejam curtindo, cara. Isso aqui é um evento educacional para mostrar para vocês o projeto de uma maneira que ninguém nunca fez. Nenhum projeto nunca fez algo parecido. Da gente realmente poder apresentar o projeto para vocês de uma maneira transparente, de uma maneira como a gente realmente acredita que é na parte de educação, tá? Espero que vocês estejam curtindo. Mandem os comentários. As lives vão ficar salvas para vocês poderem assistir, para vocês depois tirarem print e aproveitar para fazer os conteúdos de vocês, tá bom? Tamo junto e até amanhã, 8h30, hein, galera?